corte na palavra, mas eu vou ler aqui, tá bem? Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Tirou aí, né? Tirou. Lendo aqui o versículo de número 2 diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Balaíns, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. 4. E edificou altares à casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, e ambos os pátios da casa do Senhor. Número 6. Louvado seja Deus. Diz assim o versículo de número 6: e fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçaria, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar. Podeis tomar os assentos, amém? Glorificando ao Senhor. Versículo de número 7. Também pôs imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel, da terra que destinei a vossos pais, contanto quem tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhe ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés, ao seu povo, porém não deram ouvidos. Amém? Até aqui. Feche seus olhos, quero estar orando. Senhor Deus, eu repreendo nesta noite todo roubador da palavra, Senhor. Senhor, que a tua palavra, Pai, venha, Pai, falar conosco nesta noite. Toma, Pai, este altar em tuas mãos. Toma a intercessão ali na porta, Pai, em tuas mãos. Nos cubra, Senhor, com a tua presença nesta noite. Toma a minha voz, Pai, em tuas mãos, para que eu consiga chegar ao término desta mensagem, a qual o Senhor colocou em meu coração para a tua igreja. E nos dá, Senhor, nos dá, ó Pai, o entendimento daquilo que o Senhor tem para nos falar. Em nome de Jesus, eu louvo e engrandeço o teu santo nome. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa palavra que nós lemos vai falar de um rei chamado Manassés. Manassés, ele foi um mau rei aos olhos do Senhor. Manassés, como nós lemos, ele levantou altares a outros deuses. Manassés, ele levantou altares
dentro do Santo dos Santos de Deus, um local que pertencia tão somente a Deus. Manassés, ele foi um homem que tinha muito sangue em suas mãos. Então, Manassés, ele foi um homem terrível aos olhos de Deus, um homem desobediente, um homem que não deu ouvido à palavra de Deus, não esteve atento à palavra de Deus, como lemos em Deuteronômio no início do culto. E muitas coisas ruins aconteceu no reinado desse homem. Manassés, ele reinou durante 55 anos em Judá. E Manassés, ele fez atrocidades. Vai dizer que Manassés, ele invadia terras do povo de Deus e matava sem dó nem piedade, trazendo derramamento de sangue a homens, mulheres, crianças. Por quê? Porque Manassés, ele desobedecia a palavra de Deus. E eu quero dizer para você a respeito da infância de Manassés. Eu quero que você compreenda algo comigo e quero que a Bíblia ali esteja atenta comigo para poder nós acompanharmos. Já deixa aí em pauta aí 2 Reis, capítulo 18, mas só joga aqui depois. A infância de Manassés foi o seguinte: o seu pai, chamado Ezequias, foi um bom rei aos olhos do Senhor. Manassés, porém, foi um mau rei, como acabamos de falar. Por incrível que pareça, Ezequias, ele foi um homem extraordinário, foi um homem que alegrou o coração de Deus. E lá em 2 Reis, capítulo 18, no versículo de número 5, nós temos ali a referência desse homem chamado Ezequias, aonde, pode jogar para mim, por favor? Diz assim, ó: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes. Olha a referência que Deus ele vai dar sobre Ezequias. Não houve antes e nem depois rei como Ezequias, que fez algo conforme o coração de Deus. Então nós podemos ver que assim, a infância de Manassés, ele teve bons exemplos. Ele teve o seu pai com exemplos. Manassés, ele foi criado dentro de um âmbito aonde havia o temor do Senhor, aonde havia reverência ao Senhor, aonde os privilégios de Deus estavam sobre aquela casa. Mas atente a uma coisa: ele teve o privilégio de nascer num lar religioso, ele teve o privilégio de nascer onde a palavra de Deus era ministrada, aonde Deus era amado, aonde as bênçãos de Deus, aonde os propósitos de Deus eram praticados. Luiz Augusto Alvarenga. Havia maldade no coração de Manassés. Havia algo que trazia uma maldição sobre a vida de Manassés. Manassés, ele fazia maldades. Manassés, ele perdeu o seu pai muito cedo. E quando ele começou a reinar com 12 anos de idade. Com apenas 12 anos de idade. Um menino ainda. Lá em Crônicas, quando nós lemos aqui o primeiro capítulo, o primeiro versículo, diz: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Ele tinha 12 anos quando começou a reinar. Agora veja uma coisa: Manassés, ele foi algo que talvez ele não estava preparado. Muitas vezes nós vivemos em situações em que somos outorgados a ter uma autoridade. Tipo assim, talvez um pai, uma mãe chega para um filho ou uma filha muito pequeno e diz: olha, você está com a responsabilidade de cuidar da casa, você está com a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, mas numa idade muito prematura.
E agora Manassés, ele se encontra com essa idade prematura, com a responsabilidade de cuidar não só de um irmão, não só de uma ou duas pessoas, mas ele tem a responsabilidade de cuidar de toda uma nação. E talvez isso tenha subido para a cabeça, ou foram os seus conselheiros culpados dele ter ficado um homem terrivelmente mau, um homem que não respeitava a Deus. Não sabemos como eram os seus conselheiros, sabemos que ele era menino, mas haviam conselheiros, pessoas antigas que reinavam, e nós conhecemos em toda a história que sempre tem alguém por fora querendo ver o mal de alguém. Você hoje está aqui na igreja, você está ministrando, você está louvando, você está ouvindo a palavra de Deus, mas existem pessoas ao seu redor que não estão satisfeitos com a sua escolha, não está satisfeito em você estar na presença de Deus. Então eles vão elaborar planos para poder fazer você errar o alvo. Talvez tenha acontecido isso na vida de Manassés. E agora nós vemos esse homem, ele reconstrói lugares altos para adoração pagã. Uma adoração que não é para Deus, mas para deuses, a qual ele mandou construir estátuas. No versículo de número 4 vai dizer que ele construiu altares, que ele construiu estátuas, deuses, para colocar aonde? Dentro do templo do Senhor. Mas tem um propósito. Manassés, ele tinha um propósito, e o seu propósito não era nada bom. O propósito que aquele homem tinha no seu coração, ele vai levar toda uma nação a pecar, vai levar todo um povo a pecar, vai levar todo um povo à destruição. Ele queimou os seus filhos, seus próprios filhos, em sacrifício. Ele fez um sacrifício com seus filhos e praticou adivinhação. Ele era agoureiro, ele praticava feitiçaria. Está lá no versículo de número 6. Ele fez também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Enom, e usou de adivinhações, de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Manassés, nós vemos aqui que ele andou por caminhos errados. Muitas vezes nós também andamos por caminhos errados, e o pior de tudo é que quando crentes andamos por caminhos errados, quando estamos na presença de Deus, aí Deus olha dos altos céus e olha para mim e para você e vai dizer assim: olha, você está fazendo o que é mal aos meus olhos. Como assim, pastor? Isso tudo que ele fez aqui, nós fazemos nos dias de hoje, mas com nomes diferentes. Adivinhação. As pessoas acordam, vai lá, a primeira coisa que vai ver é o seu horóscopo. Quem já ouviu falar em horóscopo aqui? Horóscopo, vai consultar para ver se o dia vai ser legal, para ver se o dia vai ser bom. Vai dizer também sobre adivinhações. Pessoas, crentes, consulta cartomantes nas redes sociais. Sabe por quê? Porque ficou mais fácil. Eu não preciso me deslocar da minha casa para entrar num lugar onde as pessoas podem me ver e falar: lá vai o crente macumbeiro. Mas não, está em casa, está consultando pela internet, está consultando, está lendo página de cigana, está lendo página de adivinhações, está lendo horóscopo. Aí os astros, sem falar dos astros, né? Tudo isso Manassés fazia, tudo isso ele fazia, e infelizmente nós desobedecemos a Deus, não ouvimos atentamente a voz do Senhor nosso Deus, e queremos ser abençoados. Queremos correr atrás da bênção, achando que nós vamos alcançar. Mas a palavra ela não diz que eu vou correr e vou alcançar. Ela vai dizer que se eu for obediente ao Senhor, elas me alcançarão. Elas virão atrás de mim. Eu tomarei posse das bênçãos de Deus quando eu obedecer. É o que a palavra de Deus vai dizer. Aleluia. 2 Reis, capítulo de número 21, ainda vai afirmar que ele matou
muitas pessoas inocentes. Como assim, pastor? Capítulo 21 de 2 Reis, versículo 16, vai dizer que Manassés, coloca aqui para mim, pastor, por favor. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo afora o seu pecado, com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Olha que terrível. Ele não teve esse ensinamento. Havia algo na vida dele que estava prendendo ele em cadeias espirituais. E vou te dizer, você acha que Deus não amava Manassés? Deus amava Manassés. Nós erramos, andamos por caminhos errados, mas Deus continua te amando. E é porque Deus ama que Ele repreende. É porque Deus ama, é porque Deus ele tem um propósito na minha e na sua vida, que Ele nos repreende, porque Ele não quer ver a nossa alma perdida. Deus ele tem uma promessa. Jesus falou que ia preparar um lugar para mim e para você. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e vou voltar para buscar vocês. Tu acha que Deus ele se agradaria de perder Manassés, filho do seu servo Ezequias, que foi ali árduo, que a Bíblia falou, nós lemos juntos, que não houve antes dele nem depois dele um rei desse jeito. Olha que tremendo. Aí eu fico pensando em Davi, mas e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, nós temos relatos de Davi, que Davi pecou contra Deus. Aí Deus manda um profeta lá para poder falar: ó, esse rei que fez isso tudo é tu, Davi. Aí ele vai e desce em oração, amém, se arrependeu. Mas Ezequias era um homem justo. Ezequias recebia a afronta. Em vez de guerrear contra aqueles que faziam afronta, ele virava o rosto para a parede, ele orava, ele apresentava as cartas de afronta. E muitas vezes nós queremos guerrear com a nossa própria força. Ah, Deus levantou contra o profeta de Deus. Aquele que se levanta contra o homem de Deus vai morrer. Não é assim não. Não é isso que a palavra diz, não. Não é assim que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que orar um pelos outros, que nós temos que perdoar uns aos outros, para que nós venhamos ter a nossa salvação. O motivo da maldade de Manassés: algumas pessoas são mais por conveniência, outras por prazer. E sabem por que ele praticava tanta maldade? Para desafiar a Deus. Como nós lemos, ele fazia tudo aquilo para desafiar o Senhor. Ele não dava ouvidos, e o povo acompanhava ele. Tudo que ele fazia de mal era para desafiar o Senhor. Por que, pastor, que Manassés ele queria desafiar o Senhor? Porque ele, como rei, porque ele, como aquele homem que mandava sobre todas as terras de Judá, ele não aceitava ter alguém sobre ele. Muitas vezes nós vivemos dessa forma. Deus, ele é a nossa autoridade espiritual. Ele é o nosso pastor fiel, o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. E nós não queremos aceitar a exortação, as instruções de Deus para a nossa vida. Ou seja, nós estamos agindo como Manassés, estamos fazendo como ele, afrontando a Deus, levantando a ira de Deus, trazendo para dentro da nossa casa as maldições que Deus falou. Oh, que Deus maravilhoso! Deus é tão maravilhoso que Ele ainda falou. Sabe, irmão, Ele deixou escrito. Cabe a nós tomarmos a posição correta. Deus falou porque Ele não quer te perder. Deus, Ele deixou os relatos na Bíblia. Olha, se você não ouvir a minha voz, essas maldições vão vir sobre a sua vida. Deus é ruim se Ele não avisasse. Mas Ele avisou, falou: filho, se tu ouvir a minha voz,
Poxa, você vai ser querido pelas pessoas, você vai ser um exemplo de vida dentro da sua casa. Por onde você passar, vão te reconhecer e vão dizer: olha, ali vai uma abençoada, ali vai um abençoado. É isso que Deus tem para a nossa vida. E quando Deus falou sobre as maldições, se a pessoa pegar e ler a partir do versículo 15 de Deuteronômio 28, vai olhar assim: nossa, que Deus terrível, né, irmão? Que Deus malvado, que Deus perverso. Não, Deus ele só escreveu para a gente saber, ter o entendimento que os mandamentos do Senhor são para abençoar, não são para amaldiçoar. E os mandamentos eles foram feitos para obedecer, se obedecer os meus mandamentos e os meus estatutos, diz o Senhor, tu não precisarás correr atrás das bênçãos, elas te alcançarão. Agora, atente, ele não dava ouvido a Deus, e o povo acompanhava tudo que ele fazia. Então, ele fazia o povo errar, ele fazia o povo cometer atrocidades, ele fazia o povo adorar outros deuses. Ele errou. Por isso que a palavra de Deus diz que ele foi um rei muito mau. Ele fazia o povo errar mais do que os cananeus. Imagina, mais do que os cananeus, pastor. Quem eram os cananeus? Os cananeus era aquele povo que Deus fez o povo de Israel destruir e deu a terra que emana leite e mel, a terra da promessa. Ele fez o povo errar mais do que aquele povo. O relato se encontra lá no versículo de número 9. Falta aqui no versículo de número 9 de 2 Crônicas, por favor. 2 Crônicas 33, capítulo de número 9. Vai dizer que ele fez o povo errar mais do que os cananeus. Louvado seja. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Tem noção disso? O povo andava mais errado do que aquele povo perverso. Agora olha, esse homem, ele era pura maldade. Manassés era pura maldade, mas eu não sei quantas pessoas teriam misericórdia dele naquele tempo, com todas as maldades. Mas existe um que teve misericórdia dele. Existe um que tem misericórdia de mim e você, independente dos nossos erros, independente das nossas andanças. O que Deus quer de mim e de você é um arrependimento genuíno, é um arrependimento que vem de dentro para fora, é um arrependimento que muitas vezes vai nos causar dor, é uma renúncia que muitas vezes vai nos fazer chorar, é um arrependimento que muitas vezes vai trazer angústia dentro da minha vida, no meu lar, na minha família. É um arrependimento desse que Deus requer de mim e de você. E depois de tanto tempo, ele levando essa vida perversa, Deus ele vai perder a paciência com Manassés. Olha que incrível. Deus ele perde a paciência comigo e contigo. Mas ele perde a paciência por amor. E Deus ele vai perder a paciência agora. Me ajuda ali no data show ali na Bíblia. E Deus ele vai perder a paciência com Manassés agora. Vai dizer que a paciência de Deus ela é longa, mas um dia ela acaba. Não havia mais jeito. E ele agora vai castigar Manassés. No versículo de número 11. Olha só. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Deus permitiu que os inimigos pusessem a mão contra Manassés. Por causa da desobediência,
por causa da maldade, por causa de tudo aquilo que Manassés ele fazia de errado. E como muitos já disseram, alguns se converteram por amor e outros pela dor. Não é assim? Ou vai por amor ou vai pela dor. Manassés, infelizmente, ele foi pela dor. Manassés agora, ele vai se encontrar no momento em que ele percebeu que ele não era ninguém. Ele vai se encontrar no momento agora, ele vai perceber que Deus, ele é o Senhor quem exalta e ele também é o Senhor quem abate. É ele que é dono de todas as coisas, é ele que dá a ordem de todas as coisas. Ele exalta e rebaixa quem ele quiser. Rei, grandes, pequenos, ele faz com quem ele quiser. E ele escolhe somente os desobedientes para rebaixar. Os desobedientes à palavra de Deus vai ser rebaixado, vai ser deixado para trás, caindo em si. Olha só, esse homem agora ele está preso dentro da Babilônia, e agora ele cai em si, que Deus é maior do que ele, porque se ele fosse maior do que Deus, ele não estaria aprisionado, ele não estaria preso. Então agora ele vai cair em si, sentindo as suas fraquezas, angustiado, de coração partido, e ele começa a suplicar a Deus no versículo de número 11. É o 12, perdão, é o 12. E ele, angustiado, orou e disse: deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. 13. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então ele conheceu Manassés, que o Senhor era Deus. Entenda bem, Manassés ele teve que ser levado cativo. Só Deus sabe o que Manassés passou naquele cativeiro dentro da Babilônia, para clamar a Deus dessa maneira. Ele orou a Deus, ele suplicou a Deus. Talvez: Senhor, eu sei que Tu és Deus mesmo. Eu achava que eu era maior do que o Senhor, eu achava que eu era maior do que qualquer coisa nesse mundo, mas eu estou vendo que o Senhor é maior do que qualquer coisa. Eu compreendo, Senhor, que o Senhor é o Deus da minha vida. Eu compreendo que eu devo a minha vida a Ti. Eu compreendo que eu errei, que eu sou errado. Louvado seja Deus. Deus, Ele é incrível em perdoar. Deus, Ele é incrível. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, igreja. Mano, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Ele é incrível. Assim que Manassés, ele começou a orar a Deus. Assim que Manassés, ele entendeu que Deus era grande na vida dele, vai dizer que o Senhor restaura a Manassés e o traz de volta para a sua terra. Manassés ele já não tinha mais ódio de ninguém. Manassés agora ele está transformado. Manassés ele desejava que todos fossem adoradores como ele passou a ser adorador. Manassés agora ele tem uma vida transformada. Manassés agora ele tem um caráter moldado. Deus, na sua bondade, restaurou a Manassés. A função do rei e as suas ações foram bem diferentes a partir daquele dia. Manassés agora vai dizer que Manassés, ele nasce de novo. Ele tem uma nova vida. Manassés agora, ele tirou do templo, jogou fora. Tirou todos aqueles santos, aqueles altares que ele havia feito para adoração. Vai dizer que Manassés agora, ele começa a restaurar o altar do Senhor, no versículo 16. Vai dizer que ele vai restaurar a casa do Senhor, o altar do Senhor. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus
de Israel. Uau! Que mudança! Que mudança na vida de Manassés. Agora eu acredito, foi muito difícil. Foi muito difícil. Enquanto Manassés agora ele dá uma ordem para todo o Judá adorar a Deus. Eu fico imaginando, outrora, alguns tempos atrás, o que ele tinha feito com o povo, fez o povo inteiro errar. Amém ou não amém? Aí agora, ele quer restaurar. Ele quer restaurar. Imagina agora, ele falando que ele é um adorador. E o povo em conversa paralela. Um conversava do lado, algo que não edificava. Um conversava do outro, algo que não trazia esperança, algo que não trazia mudança. As conversações eram erradas dentro do ambiente de adoração. E eu fico vendo agora Manassés com a sua vida transformada, olhando para o povo que queria receber bênção, mas estava esquecendo de Deus por culpa dele. E ele vai chorar mais uma vez e vai orar ao Senhor para que houvesse mudança no coração do povo. Olha que terrível. Olha que terrível. Manassés, ele tem um filho. Manassés, ele tem um filho chamado Amon. Amon também tinha tudo agora para poder ver a transformação que Deus fez na vida de seu pai Manassés. Vai dizer a palavra que Amon ele cresceu, e quando Deus recolheu Manassés, o homem que mudou a sua estratégia, que mudou o seu coração a ser íntegro a Deus, vai dizer que seu filho Amon começou a fazer tudo o que ele fazia. Levanta altares a deuses estranhos, corrompe o altar da presença de Deus, o santo dos santos, começa a matar, começa a sacrificar também os seus filhos, começa a fazer tudo errado, depois de ter visto tudo que seu pai passou. Amon agora também vai ter um filho. Amon ele vai ter um filho, e esse filho vai crescer vendo tudo de errado que Amon fazia. A saber, Josias, seu filho Josias. Deus não permite aquele que é cruel, não permite aquele que é ruim ficar muito tempo. Deus ele dá oportunidade como ele deu para Manassés. Deus coloca Amon também em cativeiro, mas o coração daquele homem estava endurecido. Ele não tinha tempo para ouvir a voz de Deus. Ele não tinha mais tempo de entender que se ele obedecesse à voz de Deus, ele também poderia ser perdoado, como foi perdoado seu pai. Amon agora começa a agir errado. Josias cresce vendo aquilo tudo. Quando Josias completa 8 anos de idade, vai dizer a palavra que Amon morreu. Josias começa a reinar com 8 anos de idade, muito jovem, poderia ter influência de pessoas erradas, poderia ter influência do mundo lá fora, como nos dias de hoje. Muitas pessoas estão na presença de Deus, mas são influenciados pelo mundo, porque não dão ouvido à voz de Deus, não dão ouvido à pregação do Senhor, não tem tempo para Deus, e começa a errar o alvo, e depois começa a chorar: pastor, ora por mim, pastor, eu não quero mais ir para a igreja porque está dando tudo errado. Deus tem culpa. Deus teve culpa de tudo que aconteceu na vida de Manassés. Deus teve culpa de tudo que aconteceu na vida de Amon. Por que os pastores vão ter culpa? Não, nós não temos culpa. A palavra está sendo ministrada. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e obedecer, meu irmão, é a chave para o sucesso. Você será bem sucedido. Aonde você colocar a planta do seu pé, será abençoado. Onde você colocar a planta nas suas mãos, as palmas de suas mãos, será abençoado. A sua videira crescerá, não faltará o alimento, não faltará a saúde. Só precisamos entender que a obediência, ela traz bênção. Ela é a chave do sucesso para a nossa vida. Eu vou encerrar. Manassés, ele é nascido de novo.
Manassés, ele passou a fazer tudo certo. Reconheceu que o Senhor é o seu Deus. Amon cresceu, foi para o lado da perversidade. Josias nasceu, foi rei com 8 anos de idade. Haviam homens que instruíam a Josias. Vai dizer que o templo foi derrubado porque seu pai Amon pecou contra Deus. Deus permitiu que os salteadores derrubassem tudo, acabassem com toda Judá. E agora arde um desejo no coração de Josias de reparar o templo. E quando ele envia os escribas, envia os seus homens para poder ver como estava o templo do Senhor, é encontrado uma carta. E a carta dizia como verdadeiramente nós deveríamos adorar a Deus. E foi lido para Josias Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do teu Deus, obedecer os seus mandamentos, seus estatutos, tu não precisarás ir atrás das bênçãos, porque elas te alcançarão. Josias estava adorando os deuses que seu pai havia levantado, mas porque ele não conhecia. E ele dá uma ordem: a partir de hoje, toda a Judá, toda a Jerusalém vai passar a adorar o Deus de Israel. Houve uma ordem, e vai dizer que o povo começou a ser abençoado. O povo começou a ser abençoado, começou a prosperar. Os inimigos já não tinham mais força contra o povo de Deus. Mas nós temos que entender que o Deus da nossa vida, Ele conhece cada um de nossos passos, conhece os intentos do meu e do teu coração, conhece aquilo que está em oculto e escondido. Está oculto dos olhos do homem, mas não está oculto dos olhos de Deus. E é tempo de se arrepender, é tempo de reconciliar. Eu aprendo com essa palavra. A primeira coisa que eu aprendo é que o amor de Deus, ele é demais. Depois de um homem ter cometido tantas adversidades, ele não só perdoou, como ele amou, como ele entregou o seu filho para nos salvar. Deus olha para mim e para você. Muitas vezes nós vemos pessoas subir no altar e ouvimos ele falar assim, ó: Deus não está olhando para o seu pecado, o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele está olhando sim. Está olhando. Não é cego. Existe uma coisa em Deus chamada amor. Mas Ele está vendo o nosso pecado, está vendo as nossas escolhas, está vendo quando nós estamos sozinhos. E mais, está ouvindo os nossos pensamentos. Que Deus é esse? Ele está ouvindo os nossos pensamentos. Ele vê tudo que nós fazemos. Mas pela graça de Jesus Cristo, quando chegou naquele dia, Ele disse: Pai, perdoa o que eles fazem, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que amor é esse? E Deus está falando para pessoas aqui nesta noite. Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para poder te abençoar. Ele está pronto para te devolver aquilo que foi tirado, aquilo que foi perdido. E se houver desobediência e não houver o temor de se consertar, se prepare, porque Deus vai tirar aquilo que Ele tinha te dado. Porque Ele não quer ver você na bênção sem desobediência, com desobediência. Ele quer ver você na bênção, mas quer ver você obediente. E Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele vai dizer que se não obedecermos, Ele vai lançar maldições sobre a nossa vida. Que isso, pastor? Está me colocando medo? Não, estou falando da palavra. Estou pregando a palavra. Que palavra chata, pastor. Eu pensei que eu ia sair daqui. Uau, que vitória, que palavra abençoada. Essa palavra, essa é abençoada, queridos. Essa é uma palavra de verdade. Se você não se reparar, se você não pedir perdão, Deus tem tanto amor por você que Ele vai permitir uma dor tão grande
tão grande, tão grande. Tudo isso para não te perder. Então não brinca com Deus, não. Não brinca com o Senhor. O Senhor, Ele não é Deus de brincadeira. Nós não estamos acima de Deus. Ele está acima de nós. E Ele quer nos abençoar. Há uma promessa que todo aquele que obedecer será abençoado. Se coloque de pé. Se coloque de pé nesta noite. Louvado seja Deus. Senhor, que essa palavra, Senhor, possa continuar ardendo como temor em meu coração. Porque o Senhor falou comigo. Porque o Senhor só fala com aquele que ouve. O Senhor só fala com aquele que ouve e obedece a tua palavra. E eu quero, Senhor, ser esse a qual o Senhor chama a obediência. E eu sei, Senhor, que aqui dentro tem vidas também que estão preparadas a te obedecer. Eu sei que tem vidas aqui, Pai, nesta noite dizendo em seu coração: é verdade, Deus, eu preciso tirar isso da minha vida. Eu preciso ser transformado, ser transformada, porque eu quero ser abençoado. Ah, Deus, me dá força. Pede força, a igreja, ao Senhor. Declare para Ele, assim como fez Manassés nos seus últimos momentos. Esse é o momento de você se arrepender. É o momento de pedir perdão. E Deus fala assim, ó: eu te abençoo. Deus está pronto para te abençoar. E eu quero deixar esse louvor para que você, se sentir no coração, você possa vir aqui à frente, que você possa orar, falar com Deus, pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, por tudo aquilo que te separa de Deus. Esse é o seu momento. Se você quiser